Viver e não terá vergonha de ser feliz. Olá, 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 seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Jornada de Cura. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Isabel Eifliger, terapeuta, e hoje trago um tema bastante desafiador de conversarmos, mas é extremamente necessário. Eu percebo como terapeuta que inclusive esse tema chega a ser um tabu. A gente não conversa muito, parece que todo mundo tem aversão. E de fato nós temos aversão a esse tema, porque a gente não o aceita. Se trata do luto. Eu recebo várias clientes com essa dor profunda, a dor do luto. Claro que a dor do luto por um certo tempo é normal, nós precisamos viver. Se nós sentimos a partida de alguém é porque nós amávamos esse alguém. Geralmente, mas não sempre. Várias vezes esse amor ou essa dor profunda pela partida de alguém, ela vem camuflada por culpas, dependências emocionais, raivas e tudo mais. Se a gente não olha para tudo isso, se a gente não consegue limpar essas camadas e olhar para tudo isso, com toda certeza, pela minha experiência de consultório, essa dor, ela se prolonga, inclusive anos. Eu já atendi pessoas que vieram com essa dor mais de ano que a pessoa tinha partido e a pessoa não conseguia seguir adiante. Pensa o sofrimento. Sofrimento de uma pessoa que, além de ter partido a pessoa que amava, ainda não tem força interna de seguir adiante. O que é essa falta de força interna? É um desejo profundo de ter ido junto, de ter morrido junto. É uma espécie de depressão que vem num pós-luto, sempre vem, geralmente vem, se a gente tinha uma ligação profunda com essa pessoa, sempre vem uma espécie de sentimento de depressão. Mas o normal da vida é a gente passar por esse processo de luto, administrar essa dor e depois a gente seguir adiante. Por que eu tô trazendo o luto hoje para você? Não estamos enfinados. Eu tô trazendo o luto para você porque há 20 dias, 19 dias, eu perdi minha mãe. Esse é o motivo também que eu não apareci mais muito por aqui. Porque quando a mãe piorou bastante do seu câncer, ela veio aqui para casa, a gente se reorganizou nos nossos horários, inclusive eu, na escola, meu filho e tudo mais, para a gente poder cuidar dela, ficar sempre um de nós com ela. E ela foi piorando a cada dia e tomando o nosso tempo, inclusive de estar diretamente no ladinho dela nos últimos tempos. Então esse é o motivo que eu não apareci mais aqui, que eu não consegui mais gravar o programa. E dia 11 de abril ela partiu. Eu já havia vivido outros 2 lutos, uns 30 anos meu pai partiu também. E em 2012, 12, 13 anos agora, logo mais, partiu a minha irmã. Eu acho que essa segunda perda foi a mais difícil. E agora, com o olhar de terapeuta e aquilo que eu faço com os meus clientes, eu tô fazendo comigo e eu vou fazer com você. Então, dissecarmos o luto, tirarmos as camadas, olharmos sem interferência para esse processo de luto. Claro que não tem uma fórmula, nenhum processo terapêutico tem fórmula, porque não depende da ferramenta terapêutica e não depende nem do terapeuta. Depende da pessoa, do processo de dor que ela está vivendo e da sua história. Por que depende da sua história? Porque tudo que nós vivemos dentro de nós tem raízes nas nossas crenças. E aí, relacionado ao luto, tem muito a ver com as nossas crenças. Tem algumas famílias que o luto é passado tranquilo, é olhado com esse olhar. Eu já fui para alguns funerais onde os filhos estavam ali presentes, dizendo que bom que você veio, ela partiu, chegou o momento dela, daqui a pouco a gente se encontra na eternidade.
e outros lutos que a gente vai e as pessoas estão extremamente descontroladas, tristes, chorando muito, compulsivamente, num processo de não aceitação e de dor profunda. Isso não depende do tipo de morte, depende das crenças que a pessoa tem, depende do apego que a pessoa tinha a esse serzinho que partiu, depende dos laços emocionais que essa pessoa tinha com o seu ente querido. E depende, sobretudo, como a pessoa dentro dela, ela se reorganiza na perda. Aqui está o ponto principal de um processo terapêutico. Interessante é que todos nós sabemos que estamos aqui de passagem, não é mesmo? Todos nós sabemos. A única coisa que temos certeza nesse planeta é que a gente está aqui de passagem, então cedo ou tarde a gente vai partir. Mas dentro de nós é como se nunca chegasse a nossa vez, não é com a gente. É como se a gente ignorasse que em algum momento as pessoas que nós amamos vão partir, a gente não sabe se antes ou depois de nós, e é como se nós ignorássemos que em algum momento nós também vamos partir. Como vai ser a nossa morte? Vai ser doída? Vai ser serena? Como vai ser? Você já parou para se perguntar? Como vai ser a sua morte? E melhor ainda, você já parou para se dizer como você gostaria de partir? O que tem a ver isso? Tem a ver muito com as terapias. Por quê? Se você vem me acompanhando em outros programas, aqui nós trabalhamos várias ferramentas, mas principalmente a reprogramação mental. O que traz a reprogramação mental na nossa vida? Que nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, através da nossa mente, do nosso sentir, do nosso vibrar, aquilo que nós emanamos para o universo, a gente acaba co-criando a nossa realidade. Pois é. Então, se eu cocrio uma casa, eu cocrio um carro, eu cocrio meus filhos, eu cocrio um relacionamento, eu cocrio o emprego dos meus sonhos, eu cocrio aquela viagem, eu cocrio o livro que eu quero escrever, eu cocrio... Se eu cocrio aspectos materiais, se eu cocrio sonhos, é prudente e é maduro a gente parar e pensar sobre a morte. E o que eu quero cocriar em relação à morte? Interessante, né? Claro que é uma pergunta que a gente não acorda de manhã se fazendo. Hoje o dia tá tão lindo, deixa eu pensar sobre a morte. Brincadeiras à parte, mas é isso mesmo, assim. A gente não acorda querendo fazer terapia e não acorda querendo pensar sobre a morte. Ela bate a nossa porta. E se a gente já olhou para ela e já pensou sobre isso, não significa que a gente está chamando ela, mas significa que nós estamos num processo de maturidade emocional. Quem pensa sobre a morte, como gostaria de morrer, como gostaria de partir, eu acho pesada essa palavra morte, porque na nossa cultura morrer é acabar. Acabou. Fim. E na verdade, na nossa cultura, tanto nas nossas culturas religiosas em geral, todas, né, aqui que a gente participa, que a gente conhece, todas as nossas culturas religiosas aqui da nossa região, do nosso contexto, elas nos ensinam que não é uma morte, não é uma partida, é uma passagem, né? É um fechamento de ciclo. E é aqui que eu quero trazer nosso primeiro elemento para a gente pensar. Se a criança que está no ventre materno, ela precisa nascer, mas ela nasceu, fechou um ciclo, abriu outro. A criança na sua adolescência, ela fecha um ciclo e abre outro. A criança na adolescência, o serzinho, né, a pessoa na adolescência vai para a vida adulta, palmas, fez 18 anos, vai fazer carteira, de repente namorada, é um fechamento de ciclo, é celebrado. Percebe como todos os fechamentos de ciclo são celebrados? Lá na vida adulta, o casamento é celebrado, o primeiro emprego é celebrado. O que não é celebrado? Aquilo que nós interpretamos como perda. Um emprego, por exemplo. Uma parceira, um parceiro, uma namorada, um namorado, ou uma esposa, um esposo que não dá certo, acabam se separando. Geralmente é muito doído. Um negócio, uma parceria de negócio, às vezes não dá certo e acaba desfazendo a parceria e fica aquela dor, aquela raiva, aquele julgamento. Tudo isso é luto.
Tudo isso precisa ser vivido e precisa ser administrado. Porque todo luto que chega até nós, que bate à nossa porta, não é por acaso. É pra gente amadurecer, é pra gente evoluir. E a vida já entendeu essa dinâmica, que infelizmente a gente aprende muito mais pela dor. E a gente aprende mais rápido também pela dor, do que pela gratidão, do que pelo amor. Então a vida já entendeu essa dinâmica, Deus, o universo, já entendeu essa dinâmica. Como nós não estamos aqui a passeio, a gente já entendeu que um momento a gente vai e a gente tá aqui não aleatoriamente por acaso, mas a gente tá aqui para cumprir um propósito, para cumprir uma missão, para a gente viver um processo evolutivo. E aí, bom, se a vida entendeu que a gente evolui mais rápido e melhor com dores, ela vai estar nos dando dores. Agora, não precisa ser assim. A gente pode evoluir, amadurecer e aprender com a gratidão. Evolui muito também a gratidão, mas a gente precisa sair desse lugar da nossa crença que só reclama, que só critica. Isso é próprio cultural, né? Nas nossas conversas de comadre, amigos, trabalho, a pessoa que fala de gratidão, ela é meio que eliminada, né? Tipo, ela cria um ranço, ai, vem tu com essa história de gratidão. Por quê? Porque o normal das pessoas é reclamar. Se tá frio porque tá frio, se tá calor porque tá calor, se tá médio porque tá médio, se o ar-condicionado tá ligado, que ruim, se o ar-condicionado tá desligado, que ruim, se eu tenho que trabalhar, que ruim, se eu tô de folga, ai, fiz um montão de coisa em casa, que ruim. A nossa cultura se conecta com a reclamação, só que a reclamação nos adoece, nos traz infelicidade. A reclamação é que nem o luto, nos faz vibrar baixo. E aqui está o segundo segredo que eu quero trazer. O segredo para a gente conseguir passar um luto sem tanto sofrimento, sem tantas machucaduras internas, emocionais, é a gente buscar formas de elevar a nossa gratidão, de elevar a nossa vibração, perdão. O que é o luto? Bom, o que a gente sente quando a gente está vivendo um luto? A gente sente tristeza, apatia, medo. Medo, a gente sente medo. Por que medo? Porque daqui a pouco chega a nossa vez, porque aquilo que eu fazia até agora não faz mais sentido, porque que sentido faz? Eu me peguei nessa. Alguns dias depois que a mãe tinha partido, eu me peguei assim com esses sentimentos meio depressivos e me perguntando assim, que sentido faz trabalhar a vida toda se a gente cedo ou tarde parte e tudo fica ali? Que sentido faz a gente fazer tanto esforço para pagar uma conta, para conquistar um imóvel, para conquistar algumas coisas, que seja quando a gente parte, fica tudo ali. E por alguns dias eu tive a tendência de querer ficar embaixo de uma coberta e não agir mais, não fazer nada. Que sentido faz eu estar atendendo as pessoas e ajudando-as a ter mais paz de alma, a serem mais felizes, mais prósperas, se daqui a pouco eu parto e fica tudo ali? Percebe como que a gente sai do luto buscando um propósito, buscando um sentido. E a gente só consegue buscar um sentido se a gente consegue elevar a nossa vibração. Então o luto, ele é apatia, ele é medo. A apatia, o medo vibra 100 Hz. A apatia, deixa eu ver onde é que tá a minha escala de Hertz aqui, ó. Ó, eu sempre tenho essa escala de Hertz nos meus atendimentos, porque é aqui que me diz o que significa a pessoa estar vibrando onde ela está vibrando. Primeiro processo nas minhas sessões terapêuticas, geralmente online, em qualquer lugar do Brasil e fora dele, né? Eu vejo onde a pessoa está vibrando e eu sintonizo ela, eu calibro ela, né? A gente alinha. É isso que você está sentindo? Faz sentido você sentir isso? Você se identifica com esse tal sentir? Então eu confirmo onde é que a pessoa está vibrando. Então, por exemplo, se uma pessoa que vem e na mesa radiônica da semente da vida, eu coloco ela na mesa e com o pêndulo me sinaliza, isso é a radiestesia radiônica, tá? De raiz. E o pêndulo me sinaliza que ela está vibrando a 50 Hz. Ela está vibrando na apatia. Era o sentimento que eu estava vivendo aqueles dias, apatia. Eu não queria fazer nada, eu não queria ver ninguém, não fazia sentido fazer alguma coisa. Para que eu vou comer para alimentar o corpo se um dia ele vai morrer? Vai estar lá no caixão, lá no cemitério.
precisamos viver esses lutos, precisamos passar por esses processos de luto. Não dá para tapar o sol com a peneira. Não, vai passar, coisas da vida. Se a gente se tapeia, né, faz meia boca, talvez o luto perdure por mais de ano. Ou talvez ele venha com uma carga muito maior de depressão e tudo mais daqui a alguns meses. Então é necessário chorar, é necessário se questionar, é necessário ter alguém para falar, para colocar para fora. E de preferência alguém que não julgue, alguém que entenda, que é o terapeuta. O terapeuta tem esse papel de ouvir, acolher, não tem julgamento, não existe certo ou errado na minha cabeça como terapeuta, né? Então, a pessoa chega, ela vai falar tudo o que ela tem dentro, toda a dor que ela tem dentro, e ela não vai ser melhor ou pior por conta dessa dor. Muito pelo contrário, eu vou ajudar ela para que ela enxergue a luz que está dentro dela, para que ela enxergue o serzinho divino que ela é, para que ela enxergue a missão dela que veio para brilhar. E por algum motivo, provavelmente para ela se melhorar, para ela evoluir, para ela se conectar com pensamentos e sentimentos elevados, para ela encontrar um propósito na sua vida, é que ela teve que passar por esse luto, por essa perda dessa pessoa, ou desse namorado ou namorada, ou desse emprego que ela queria tanto, ou de uma determinada coisa que não deu certo. Claro que o luto de uma pessoa é muito mais doído, né? Do que a materialização, a perda de algo material, ou então um relacionamento que não deu certo e tudo mais. Mas mesmo assim é um luto, tá? Então o que a gente faz na sessão terapêutica? O que faz a mesa e toda a espiritualidade da egrégora de luz aqui que nos apoia? Ela vai gradativamente, conforme a gente vai conduzindo a mesa, ela vai elevando a vibração da pessoa. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, abundância, esperança é 480 Hz. Num caso de luto, de perda, é necessário eu, terapeuta, conectar essa pessoa à esperança. À esperança. A um acreditar que não acabou. A um acreditar que só a carcaça ficou. Que nem a cobra, né? Que ela tira. Me veio essa imagem agora, né? A cobra, em determinado momento, ela vai soltando a sua casca fica lá. E ela foi adiante, ela seguiu a sua jornada. É mais ou menos assim, é fechamento de ciclo. Por que dói tanto? Eu encontrei 2 motivos principais. O primeiro dói tanto porque a gente não sabe o que tem pro lado de lá. E como a gente não sabe o que tem pro lado de lá, a gente não tem acesso ao lado de lá, a gente vai ficar tempo sem ver essa pessoa. E isso dói da saudade. Eu nunca mais vou ver essa pessoa. Na nossa cabeça humana, né? Nunca mais, como nunca mais, mas daqui a pouco eu tô indo também, eu não vou estar aqui para sempre. Inclusive essa frase é típica, clássica da nossa cultura, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Como assim? Daqui a pouco eu tô lá. A minha mãe no leito de dor, na madrugada, eu tava segurando a mão dela, ela já não tava mais consciente, provavelmente, tava de oxigênio e tudo mais, eu segurando a mão dela e lá pelas tantas eu percebi, né, que ela tava partindo. Que ela não estava mais consciente, que ela estava, né, se fechando. Daí eu disse, mãe, vai em paz, o pai deve estar te esperando, a Silvia deve estar te esperando, vai, e daqui a pouco eu tô lá também. Me permita ficar mais um pouco. Não é o meu momento de ir, embora esteja doído, ainda dói, né? Embora esteja doído, mas me permita, mãe, ficar mais um pouco. Daqui a pouco a gente se reencontra. Essa é a esperança que deve nos nortear, que deve preencher o nosso coração quando a dor quer prevalecer. A esperança de que daqui a pouco nos encontramos. Essa é a nossa fé. É para isso que existe a fé. É para esses momentos que a gente tem fé. E o segundo motivo que eu acredito terapeuticamente que a morte é muito sofrida, nos causa sofrimento, esse aqui é mais delicado de falar, mas ele está em todos os processos, inclusive no meu, é o apego. A gente não quer perder. A gente quer estar no controle. E a morte a gente não tem controle. Não tem como controlar a morte. Ela se controla, ela é a controladora.
entende? Então, com certeza, isso dói muito porque é como se a gente perdesse, né? É uma perda. Eu controlo tanta coisa na minha vida e isso eu não tenho como controlar. A tal da sensação de impotência diante da doença de alguém, de um acidente ou sei lá o que, né? Que nos projeta para uma futura morte ali, né? Então é um sentimento de impotência. Minha mãe, quando estava partindo, estava ruim, a gente chamou o SAMU e, meu Deus, o que eu faço? O que a gente faz? Essa é a sensação que dá. Impotência, tu não tem o que fazer. E essa impotência nos projeta para um apego, por um controle. E por isso dói. É como se a vida nos passasse a perna. Porque daqui para lá, a partir dessa linha aqui, a gente não tem mais como controlar. Não é mais com a gente. E aí dói, a gente sofre. Porque a gente perdeu. Toda a dor da perda é doída. Hoje de manhã eu tomei uns 10 minutos da aula depois do recreio porque um coleguinha emprestou o brinquedo para o outro e o outro quebrou. Criou-se um conflito, eu tive que intermediar esse conflito. Claro que eu não falei com essas palavras, são crianças de 8 aninhos, mas a dor maior que estava ali gerando era a dor da perda, né? O dono do brinquedo perdeu seu brinquedo, quebrou. Então, gerou-se o conflito por conta da dor da perda. Dói muito perder. Uma ex-namorada, um ex-namorado, a dor é essa, é a perda e a rejeição. Ali tem uma dor ainda, além da perda, né? Se o outro diz não para mim, é como se ele me rejeitasse. Então, também precisa trabalhar esses elementos. Tudo isso a gente trabalha terapeuticamente. Então, hoje, fica no sofrimento quem não entra em movimento, quem quer. Tem pessoas incríveis no planeta que eu chamo de anjos de plantão, que são os terapeutas. Todo canto, pessoas estudando terapia, porque receberam o chamado, nessa nova era, de ajudar o planeta a evoluir, a elevar a sua vibração. E isso só é possível olhando para as dores. Porque são as dores que nos mantêm na tristeza, são as dores que nos mantêm na apatia, são as dores que nos mantêm na culpa. Eu tô olhando aqui, ó. São as dores que nos mantêm na raiva. São as dores. Então, para eu elevar a minha vibração, eu preciso o quê? Trabalhar as dores. Tirar da frente todas as máscaras que estão impedindo essa dor de ser cicatrizada. Ou esse lixo emocional. O apego é um lixo emocional. Às vezes tem pessoas que vivem um pé de guerra, mas quando parte um, se escabelam. Mas era amor ou era ódio? Dependência emocional se chama, né? Então precisa limpar essa dependência emocional, precisa tirar essas camadas, tirar todo esse lixo emocional para ter esse sentimento transparente e depois curá-lo, cicatrizá-lo, tá? E um último elemento que eu quero trazer para você sobre o luto, sobre a perda de alguém, é que sistemicamente, olha só, isso aqui é muito profundo, tá? Sistemicamente nós precisamos enterrar os nossos pais. E enterrar os nossos pais significa não necessariamente colocá-los no caixão e colocá-los lá na casinha, mas enterrando, acompanhando a partida dos nossos pais, com eles vai todo o julgamento, todas as crenças limitantes de quem eu sou, de quem eu vim para ser, tudo aquilo que foi dito na minha infância que eu acabei me tornando. Mas isso cria desconforto para mim, não é bem o que eu sou. Eu não sou o que os pais me disseram que eu era. Eu sou muito mais do que isso. E às vezes eu acabo me engessando, então eu não consigo ser liberta, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ser autêntica. Porque eu ouvi lá na infância que burra que tu é, tu não vai conseguir, não me faz passar vergonha, não faz isso, eu te deserdo se tu vai estudar tal coisa. Tem muito disso, né? Nós somos muito conduzidos na infância. Então, às vezes, a gente não tem a permissão dos nossos pais de ser quem a gente veio para ser. Simbolicamente, enterrando os nossos pais, é como se a gente fizesse... ok, pronto, fechei esse ciclo e agora eu posso ser quem eu vim para ser, sem julgamento. Mas para isso também é um processo terapêutico, porque daí agora eu tenho o meu auto-julgamento.
O meu auto-julgamento que foi construído através do julgamento dos meus pais, através da condução dos meus pais. Então é um processo sistêmico de deixar ir e ao mesmo tempo me permitir ser quem eu vim para ser. Eu chamo esse processo de enterrar. Enterrar os nossos pais e enterrar o que mais com eles. É um processo natural, é um processo necessário. E posso até estar escandalizando aqui em algum aspecto, porque na nossa cultura é sinal de amor a gente chorar infinitamente pela pessoa que partiu. Mas no final das contas, se a gente vai ver lá no fundo, num processo terapêutico, é um egoísmo. Porque enquanto eu choro a partida dele, tá, mas quem partiu foi ele. Então eu chorando a partida dele, é como se a criança interior ferida tomasse as rédeas da minha vida e é como se eu me blindasse para que ninguém me cobrasse nada, para que as pessoas tivessem compaixão de mim, sabe? É como em algum aspecto eu me faço de vítima. Principalmente se o luto dura ali 4, 5, 6 meses, um semestre, um ano. Esse lugar que eu me coloquei, em algum aspecto, consciente ou inconscientemente, me protege. E aí eu me mantenho ali. Porque em algum aspecto, inconscientemente, tá gostosinho esse lugar. Porque tudo que não tá gostosinho, eu vou dar jeito para sair dali. Eu vou procurar uma terapeuta, eu vou procurar a Isa, eu vou fazer um processo terapêutico de expansão, de libertação, de paz profunda, de eu me harmonizar com todas essas encrencas, essas ronha, né? Aqui no meio dos italianos, né? Todo mundo entende o que é uma ronha. Então eu vou procurar uma terapeuta para eu resolver essas ronhas, essas encrencas que eu tenho aqui dentro, esses processos não libertos, esses auto-julgamentos, essas amarras. Eu me sinto amarrada, eu não consigo ser quem eu sou. E aí eu não prospero, e aí não tenho relacionamentos saudáveis, e aí a vida não anda. Não é assim? Mas às vezes está gostoso esse lugar. Porque daí eu tenho a compaixão dos outros, eu me coloco um pouquinho de vítima, né? Então no final das contas eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo. Se tá doendo, eu posso escolher sair desse lugar. Se tá doendo pouco e eu tenho algumas vantagens, eu escolho ficar ali. Mas a dor do luto é bem normal, ela precisa ser vivida, mas até um certo tempo é normal. Uma dor de luto prolongada precisa ser olhada com muita amorosidade, sem julgamento, com muita ternura, e essa pessoa precisa ser ajudada para voltar para a vida. Porque se você está aqui, mesmo tendo perdido alguém, mas se você está aqui, é porque você precisa continuar. É porque o seu momento ainda não chegou. Porque tenha certeza, quando o seu momento chega, geralmente vem sem aviso prévio. Às vezes avisa. Por exemplo, a mamãe, a gente se esperava que ela partisse. Ela veio decaindo muito na sua doença. E a gente foi percebendo como que toda a medicação, os tratamentos não foram ajudando ela. Ela foi enfraquecendo. Então a gente, em algum aspecto, se esperava. Talvez a gente pôde se preparar, se é que existe uma preparação. Claro que dói muito mais um acidente, uma pessoa que parte de forma abrupta, inesperada. Mas está tudo certo. Não existe erro na nossa vida. Não existe erro no planeta. Tudo está certo. E harmonizar-se com esse tudo que está certo significa a gente ter paz na alma, significa a gente soltar os julgamentos, significa a gente soltar o controle. E esse soltar o controle daquilo que a gente não tem como controlar é a chamada paz na alma, é a chamada harmonia na vida. É aqui, é nesse lugar aqui que está o segredo para a gente ser feliz e viver em paz. A gente fazer o que é da nossa alçada, dentro da nossa autorresponsabilidade, mas soltar aquilo que a gente não tem como controlar. Um beijo no teu coração, uma linda semana e vai pensando sobre isso. Deixa aqui o seu feedback. O que você pensa sobre isso? Você já pensou sobre a morte? Como você gostaria de partir? Cocria essa realidade. Deixa aqui para nós o seu feedback, se fez sentido esse programa. Fica bem
e até a próxima semana, se Deus quiser. Viver e não terá vergonha de ser feliz.